você. Você tem que pensar em você antes de tudo. Aprenda a viver sozinho, porque no final é só você. Você tem que ser forte o tempo todo e nunca depender de ninguém. Não se doe tanto, ninguém merece. O mundo é dos espertos. Não seja bobo, ninguém faria isso por você. Isso é o que o mundo nos ensina. E eu tenho certeza que você já ouviu alguma dessas frases. Mas Jesus nos ensina diferente. Levem a vida com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor. Maior é aquele que serve. Prefira dar honra aos outros mais que a si próprio. Carreguem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Cristo está nos chamando para abandonar o ego e olhar com amor para o outro. Nessa conferência, vamos inverter o egoísmo e viver o Evangelho na prática. Estamos em busca de ser um só corpo, uma só mente e um só coração. Porque essa não é só mais uma conferência, é um chamado para viver como Cristo viveu. O mundo te ensinou a pensar só em você, mas o céu está te chamando para amar, servir e se entregar como Jesus. E você, está pronto para cumprir esse chamado? Não faça nada por interesse pessoal ou vaidade. Mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente seus próprios interesses, Mas também o dos outros. Essas pessoas que ainda não conhecem, né, a nossa igreja, agora vai conhecer o pastor William. Então eu falei, faça um vídeo, né, para a gente saber quem é o pastor William, né? E eu sei que foi assim, poderoso. Vamos apagar as luzes, vamos lá? Vamos lá, pastor, fica aqui perto de mim. Esse é o William Guidelli, e ele é pastor na família Vida Nova. Mas a história dele é melhor ele contar. Opa, calma aí. Você jurou que não ia ter nada? Ah, para. Esse é o William Guidelli, e ele é pastor na família Vida Nova. E esse cara aí é casado com a Sandra há 17 anos. Ah, o que falar dessa mulher? Linda, inspiradora, maravilhosa. Mas espera aí, que o vídeo é sobre ele. Ele, que é pai do Lucas, da Gabriela, da Isabela, e procura ser um exemplo para sua família, servindo e liderando, inclusive liderando o Ministério de Jovens há uma década. Mas não para por aí. Ele também serve com excelência no Ministério da Equipe Técnica, onde o som da igreja passa pela mão e pelo ouvido dele. Só não pede para ele ficar responsável por datas de aniversário, que aí é só com a Sandra mesmo. Ele também é um dos responsáveis do Nico São Paulo. E vocês já sabem, né, pessoal, que o Nico... Ih, cadê a animação? O Nico... agora sim. O cara já participou dos Legendários. Então dá pra perceber que ele gosta de viver no modo hardcore. Igreja de verdade, célula, discipulado e o coração queimando por gente. Quando não tá ministrando ou discipulando, ele tá por aí sumindo com os chocolates da cantina. Então se você vê um chocolate sumindo, já sabe quem foi. Ama churrasco, cortar grama, é isso mesmo que eu tô lendo? Cada doido com sua loucura. Também gosta daquele bom café com um livro na mão. Melhor ainda se esse livro for a Bíblia. Ele é um cara que ama dedicar o tempo para sua família. E mais ainda, para Jesus. Bom, chega de spoiler. A história fica melhor quando é ele quem conta. Amém. Vamos lá que eu vou orar para você. Amém. Bom, para quem nos visita hoje pela primeira vez, ele é meu filho, né, o meu primogênito. E temos assim uma grande alegria, né, algo no nosso coração de ver o que Deus tem feito através do pastor William, né? Ele tem sido uma voz profética nesta região. Eu vejo como ele consegue cativar muitas pessoas de outras igrejas, agregar. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor William. Parabéns, pastor William, por sua equipe, toda a equipe aí da rede de jovens. No final a gente volta. Vamos, estenda as mãos para cá, vou orar por ele. Na sequência, as crianças até 9 anos já estão liberadas, tá ok? Pai, aqui está o teu filho, o Senhor sonhou por ele,
com Ele. O Senhor, na eternidade passada, decidiu gerá-lo para um propósito. E podemos ver o que o Senhor tem feito através dele. Sua casa, sua esposa Sandra, seus filhos, toda a rede de jovens dessa casa. Pai, muito obrigado por este homem. E agora nós abençoamos para que ele receba do Espírito e transmita do Espírito ao nosso espírito a revelação da palavra nesta noite, último dia da conferência. Então, Senhor, esta plataforma, esse palco está abençoado, cheio da tua presença, porque o teu filho está cheio da tua presença. Então abençoamos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Que privilégio estar aqui com vocês nessa noite. Realmente foram dias incríveis, né? Na presença do Senhor. Quero agradecer imensamente a todos que estiveram conosco aí. Mas, obrigado, querida, Deus abençoe. Mas acima de tudo, eu quero agradecer a Deus. Porque assim como Ele mudou a minha vida há 20 anos, Ele tem mudado a vida dessa igreja. Eu, olhando daqui de cima, eu consigo olhar uma centena de amigos transformados por Jesus. Nós podemos em alguns momentos estarmos aflitos, nos sentindo desamparados, muitas vezes até nos sentindo esquecidos, injustiçados. Mas o Senhor, o nosso justo juiz, Ele nos trará a recompensa no último dia. Então eu não tenho como não agradecer a Ele, porque Ele está aqui. Independente do que os nossos olhos veem, o Senhor é bom. E a sua bondade dura para todo sempre. Eu gostaria de te pedir que você nesse momento fizesse uma oração a Ele, implorando para que Ele nessa noite fale com você, apesar do pastor. Porque o Senhor programou essa noite, esses 3 dias, ou se você só veio hoje, esse dia, esta noite, para mudar a sua vida. Então, apesar de mim, eu gostaria que você pedisse ao Senhor nessa noite para que Ele falasse com o Senhor. Querido Pai, que prazer estar aqui, Pai, na Tua casa. Eu me lembro, Senhor, de como a vida era difícil sem o Senhor. De como era difícil estar longe dos Teus caminhos. Como era difícil uma vida de solidão sem o Senhor. Uma vida de incertezas, de dúvidas, de tristeza. Uma vida que de dia era um sorriso falso, mas de noite era uma solidão. E no momento mais difícil, o Senhor me encontrou. E mudou a minha vida, Pai. Obrigado, Senhor, também por me lembrar tudo aquilo que o Senhor fez através desse vídeo. E, Pai, eu te peço nessa noite que o Senhor venha ter um momento íntimo com cada um dos que aqui estão. Essa noite não tem a ver sobre mim, nem tampouco sobre esta igreja. Somos ferramentas do Senhor, mas essa noite tem a ver com o Senhor e Cristo Jesus. E aquilo que Cristo fez na cruz. E o poder que Ele fez na cruz. E a missão, Pai, que o Senhor delegou a nós nesta geração. Então, Pai, abra os corações e a mente, que o Senhor venha falar nesta noite. Que o Senhor venha entrar nos corações e mostrar poder. Que o Senhor venha mostrar poder aos teus filhos e que eles saiam daqui tomados pelo poder para transmitir Cristo Jesus a essa sociedade. Essa é a minha oração, Deus. Amém. Glórias a Deus. Esse tema ou outro, ele tem ardido no meu coração há alguns meses. E por mais que, quando nós nos debruçamos nesta palavra, o Senhor vai nos ensinando, incentivando e corrigindo em várias áreas. Então, quando esse tema começou a falar no meu coração, e eu compartilhei com a pastora Sandra, depois com os meus irmãos, que ombreiam comigo a juventude dessa casa, esse tema ficou latejando no meu peito, e mesmo que o Senhor foi me ministrando em outras áreas, esse tema ele sempre apontava.
esse foi um tema na qual o Senhor ouvia dos meus lábios todas as manhãs. Aquele momento na qual é o único momento na vida de um cristão que ele é 100% verdadeiro com alguém. Que por mais que eu tenha uma vida sem segredos com a minha esposa, existem coisas que eu só falo para Deus, principalmente algo que eu sinto sobre ela. Quando é algo que eu entendo que eu preciso orar e que não é hora de falar para ela. Então pela manhã é aquele momento na qual, sabe, um momento de maior intimidade com alguém. É o momento na qual eu me debruço ao chão, de joelho ao Senhor e começo a colocar esse tema sobre a minha vida, porque esse tema precisa trabalhar em mim. E tenho certeza que esse tema também tem trabalhado na vida de muitos dos irmãos dessa casa. O Senhor está nos chamando para olharmos também pelos outros. Há 2 semanas atrás eu tive o privilégio de compartilhar um pouco com os jovens dessa casa no momento de esquenta sobre essa conferência. E eu queria pincelar rapidamente sobre o que eu falei para poder concluir com o que eu tenho para falar nessa noite. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O Senhor nos criou à sua imagem e semelhança. E se o Senhor nos criou à sua imagem e semelhança, Ele nos criou para sermos belos, para vivermos transmitindo as características possíveis de Deus. É claro que existem características de Deus que são impossíveis de reproduzir, como onisciência, onipotência e onipresença. Mas outras características de Deus nós podemos exercer nesses dias. O Senhor nos criou para 2 coisas fundamentais e nós conseguimos extraí-las no Éden. E elas continuam aparecendo nas Escrituras. Porque se fosse apenas no Éden eu ficaria com receio de falar aqui. Mas em o desenrolar das Escrituras, essas 2 características, elas também eram muito fortes na vida dos cristãos. Ou dos homens e mulheres que tinham o nosso Deus como o Senhor da vida deles. 2 características essas, que trazem para nós, até os dias de hoje, a missão que nós temos. Nós fomos criados pelo Senhor. E Deus nos direcionou para 2 grandes coisas. A primeira delas é comunhão com Ele. O texto diz que o Senhor voltou no fim da tarde, para traduzir de forma melhor, porque Ele tinha, eu levo a crer que Ele tinha essa intimidade com eles. Porque se você for parar para pensar, é muito rápido ali em Gênesis. Eu não acredito que Deus criou o homem e a mulher e no mesmo dia eles pecaram. Não tem como você ter certeza disso na Bíblia. Eu acredito que algum tempo se passou. Porque não é possível que Adão conseguiu dar nome para todas as coisas antes de pecar. Então eu acredito que algum tempo se passou, mesmo isso sendo um entendimento meu. Você pode pensar de forma diferente, isso nem é tão relevante. Mas o que me traz é que o Senhor tinha comunhão com a sua criação. O Senhor, Ele nos trouxe uma comunhão desde o Éden e o segundo ponto, uma missão. Se você lembrar o que Deus falou para Adão, você será assim sobre toda a criatura. Você governará na terra. Essa era a missão do homem pré a queda. Então nós tínhamos o prazer de ter comunhão com o Pai. E algo quebrou essa ligação com o Pai, que foi o pecado, e acredito que todos que aqui estão sabem o que aconteceu. Nesse momento, o Senhor desligou essa comunhão plena que Adão tinha. Você percebe que Deus ainda assim falava, porque Ele vai falando ao longo do tempo nas Escrituras, mas não mais como era naquele momento. Nós tínhamos a comunhão com o Pai e a missão. Só que aí a nossa missão se tornou muito mais difícil, pesarosa. E nós perdemos esse nível de intimidade com o Pai por conta do pecado. Nós nos tornamos escravos do pecado. Quando você analisa Romanos 6,17, ele também aponta isso, que nos tornamos escravos do pecado. E o que quer dizer isso, William? Quanto mais você lê as Escrituras, você percebe que existem gerações e pessoas que eles fazem tudo o que é reto aos olhos do Senhor. Mas talvez na mesma geração ou na seguinte, eles começam já a
errar o alvo. Eles já começam a pecar contra o Senhor. Começam a esquecer o que Deus fez com eles ou com seus antepassados. Alguns deles começam a pecar na sua própria geração. Eles começam a ficar tão ricos e tão fartos que eles começam já a confiar em outros deuses. E aí já me traz um alerta, porque nós podemos cair nisso. Por mais que hoje eu esteja, no meu entendimento, tomado de amor por Jesus, se eu não vigiar, a tendência é que os prazeres desses dias me afastem da presença do Senhor. Você já percebeu aquele cristão que entrou na igreja, ele se converteu, ele estava totalmente apaixonado pelo Senhor, e o Senhor começou a abençoar a vida dele de uma forma sobrenatural, e aí quanto mais ele era abençoado, mais distante ele ia ficando de Deus, porque ele realmente acreditava que o poder e o dom era dele, mas nunca foi dele, foi Deus quem te deu. E ele começou a se afastar do Senhor. Ele até vinha para a igreja, mas ele já começou a se afastar do Senhor. E a Bíblia está repleta de nomes fazendo isso. E ele começou, e ele temeu a Deus, e ele destruiu os postes ídolos, e ele fez tudo que era reto aos olhos do Senhor, mas no final da sua vida ele se perdeu. Começou a confiar no poder do seu braço. Então, o pecado, ele começou a dominar a humanidade. Infelizmente nós perdemos todo aquele nível de intimidade que nós tínhamos com o Senhor. E aí o Senhor, o que ele fazia? Ele começava a procurar diante de uma terra inteira um ou outro homem em uma ou outra geração para falar, porque a maioria das pessoas não queriam nem falar com ele. Fala alguém com ele aí, me fala o que eu tenho que fazer. Imagina uma vida assim. Só que quando eu te pergunto, imagina uma vida assim, talvez você está aqui nessa noite e vai falar, pastor, se você não me falar o que é certo, eu não consigo entender o que é certo. E eu quero te dizer algo nessa noite, meu irmão. Eu terei prazer de falar por você o que é certo. Mas eu posso te dizer que o nosso Deus, Ele quer falar com você nessa noite. O nosso Deus, Ele vai falar comigo para te dizer o que é certo, mas Ele quer falar com você. Por hora Ele está me usando. Mas Ele quer realmente falar com você. E aí você compartilhar comigo o que Ele está falando com você, e eu falar com você o que Ele está falando comigo, e quando nós dois juntarmos o que Ele está falando, a gente vai fazer um impacto social. Porque o nosso Deus, Ele é tão lindo que Ele tem prazer em compartilhar, dividir aquilo que Ele está fazendo. Mas em alguns momentos na história se encontrava um homem justo, 2 homens justos em toda a terra. Quanto mais próximos do pecado, mais escravos do pecado, mais nós buscamos as nossas satisfações físicas, mais nós buscamos as nossas satisfações emocionais e sociais. Mais eu busco satisfazer o meu eu, e as escrituras estão repletas de histórias assim. Repletas. Quando você pega a história do rei Davi, que homem incrível, homem maravilhoso. Cara, ele vai para uma guerra no poder de Deus. Ele vai para uma guerra, cara, sem armas, sem físico, sem conhecimento técnico. Mas ele tinha uma convicção. Deus estava com ele. E porque Deus estava com ele, ele era um cara de deserto. Ele era um cara de adoração. Ele era um cara de comunhão. E quando foi que Davi caiu? Quando ele fugiu da guerra. Quando era para o rei estar na guerra, ele estava em casa. Eu não quero estar longe da guerra. Eu quero estar preparado em tempo e fora de tempo. Eu não quero que vocês lembrem de mim através desse vídeo de um homem que talvez em algum momento impactou a sua geração e depois de 10 anos ele fugiu da guerra porque estava cansado. Ou talvez porque ele não gostava muito dessa guerra, pastor Emerson. Eu não quero saber qual é a guerra. Eu só quero estar lá porque Deus mandou estar lá. Ah, mas a guerra não é do meu nível, não é do meu perfil, é uma guerra muito urbana, é uma guerra muito no meio do mato, é uma guerra no meio das drogas, não, é uma guerra num lugar elitizado. Não importa aonde a guerra, se o Senhor está lá, eu quero estar lá. Nós estamos em dias que nós escolhemos as guerras. Foi o que aconteceu com o rei Davi, um homem incrível, com um coração segundo o coração de Deus, escolheu a guerra e caiu. E meu irmão, o que é mais impressionante é que Davi, ele se quebrantou na presença do Senhor, e o Senhor o ouviu, mas as consequências, elas continuaram.
Porque por mais que eu me quebrante, eu sei que eu cometi vários erros, as consequências dos meus erros continuam. Porque o nosso Deus, Ele é justo. E é dele a justiça. Então, quanto mais eu busco a satisfação pessoal, mais longe da guerra certa eu estou. Mais longe da guerra certa eu estou. Nós precisamos buscar o Senhor. O problema de nós buscarmos a satisfação pessoal, e eu pincelei isso para os jovens também, é que nós enjoamos muito rápido. Eu quero muito esse carro, pastor Celso. Mas depois que eu estou 6 meses com ele, dá a primeira manutençãozinha, eu já quero um melhor. Eu sonhei muito por essa esposa, pastor Celso. Mas depois de 2 anos, na primeira vez que ela me irritou, estou pensando em separar, Jus. Eu quero muito minha casa. 17 anos de casado vamos fazer. Talvez 13, 14 morando de aluguel ou de favor na casa de alguém. E aí eu consegui minha casa. E aí, os problemas vêm porque casa tem manutenção. Casa tem pessoas. Casa nunca está pronta, porque sempre vai ter algo novo para se fazer ou pintar. E aí, eu me satisfiz com a casa nova. Só que o inimigo, ele é astuto e já começa a trazer problemas para casa. Porque a minha satisfação, ela nunca vai ser plena. Porque eu estou em busca de coisas dessa terra, e aí que está o erro. Enquanto eu buscar a minha satisfação em coisas, eu vou conseguir essas coisas, exceto se você quiser ir para Marte. Mas a maioria delas possíveis, talvez você consiga. Mas quando você conseguir, você vai enjoar. Quem aqui já enjoou de algo que você gostava muito? Só não vai falar que é do marido e da esposa que vai dar problema. Você já enjoou de algo que você gostava muito? Ou você comprou naquela pegada, chegou em casa, aí passou 2 dias e falou, putz, por que eu gastei esse dinheiro? Baita cabeção. Ou quando chega a fatura, você fala, eu nem queria tanto. Porque aquilo ia trazer uma satisfação momentânea gigantesca. E você se satisfez. E ainda tem mais uma coisa que acontece conosco. A gente conta para os amigos, para tentar satisfazer os nossos amigos com a coisa que a gente queria. Mas nada daquilo era importante, cara. Porque de fato o que o seu amigo precisa é da sua amizade. Então, todas as coisas que você quer muito, se não for Deus, vai com calma, mano. Vê se faz sentido essa peleja. Vê se faz sentido você se matar tanto por algo que daqui a pouco você vai enjoar. Por isso que eu aconselho a cada um dos jovens, irmão, ora, busca, mas entenda que o casamento é todo dia. Não é a satisfação do começo do casamento, porque ela vai passar. O que me faz estar com a Sandra por 17 anos é todo dia orar por essa mulher. E todo dia. E ela chega com as frustrações do trabalho, eu acalmo ela e de manhã eu vou orar pelas frustrações do trabalho dela. Porque eu decidi amar essa esposa. Não apenas dando as coisas que ela quer, porque eu não tenho nem como dar o que ela quer. Mas orar por ela todos os dias, pelas coisas que ela precisa, eu estou lá. E quando ela reclamar do mundo, porque ela é mulher, não que ela faça sempre, eu vou estar lá para calma, gata. As coisas são assim, mas vai passar. Porque o que é eterno não se passa. E é atrás disso que nós estamos em busca. E gente, é tão lindo que eu também chego reclamando das coisas para ela. Ela, calma, vai passar. E tenho certeza que ela vai orar por mim no dia seguinte. Ela é um pouco mais na madrugada, eu sou um pouco mais de manhã. Isso é casamento. Isso é se preocupar com o outro. Isso é se colocar na brecha por alguém. O desejo louco do nosso relacionamento pré-casamento, ele ia passar. Mas o nosso relacionamento estava firmado em Jesus. E todas as vezes que eu me irritei com ela, nem passou pela minha cabeça se separar. Porque meu casamento aponta para Cristo. Eu represento Cristo no meu casamento. Glórias a Ele, glórias ao Senhor. Esse ciclo de satisfação com coisas pessoais não tem fim. Porque a única coisa que nos completa, como o pastor Emerson disse semana passada, é o Senhor, cara. A água da vida. Só Ele traz a plenitude dentro de nós. E se você está falando, pastor, mas eu estou aqui, eu não me sinto completo. Acho, para não dizer, tenho certeza, que nos últimos dias você está um pouquinho desfocado. Seu foco não está sendo em Cristo Jesus. Não, pastor, mas eu estou orando de manhã, eu estou jejuando.
Analisa os seus desejos do momento. Analisa quais são as suas angústias do momento. Não, pastor, mas eu não quero nada, meu problema é no trabalho, está um peso. Se o problema é no trabalho e está um peso, para quem você tem que procurar ajuda? Para Jesus, cara. É dobrar o joelho no chão e clamar: Senhor, o problema sou eu, o problema são eles, faz a obra. A minha vida tem que apontar para o Senhor e que eles iam ser transformados através do seu nome. Então, se tem problema, se você se sente extremamente angustiado, que pode acontecer, olhe para Jesus. Porque quando você olha para Jesus, você entende que Ele já pagou um preço e você não precisa de mais nada além da presença dEle da eternidade. E aí você se acalma e fica mais fácil resolver os problemas que eles existem. Eu queria que talvez dar um exemplo para vocês tentarem compreender o que de fato é esta missão que o Senhor nos deu. O que de fato é esta vida que o Senhor confiou a nós. Todo mundo aqui tem uma geladeira em casa? Quem não tem? Levanta a mão aí. Ninguém, né? Glória a Deus, todo mundo tem geladeira. Parabéns, gente. Para que serve uma geladeira? Além do Justo, alguém fala aí que ele está resfriado. Para gelo e água, quem mais? Resfriar os alimentos. Por que tem que resfriar os alimentos? Mano, vocês são muito inteligentes. Vocês não faltam na área de ciências, né? Caraca, que igreja inteligente, pastor Celso. A geladeira ela tem uma função fundamental. Alguns vão dizer que é gelo, mas não é. É conservar os alimentos. Mas, quanto mais se vende, mais você tem que ter coisa. Então vamos gelar uma água. Aquelas que caem pedra de gelo. E aí ela se tornou o quê? Uma porta-plantas. Porque se ela está ali, ela tem que ter uma planta em cima. Para outros ela se tornou o quê? O calendário. Para outros a foto da família. Para outros a foto do casamento do amigo. E assim vai, ela tem várias funções. O imã de geladeira, mas de fato ela tem uma função fundamental, que é conservar. Todas as outras coisas, elas podem ocorrer se você tirar a tomada, o plug da tomada, ou desligar a energia. Mas o que de fato, para que ela existe, que é conservar, ela não vai mais se conservar. E o que vai acontecer com os alimentos que estão dentro da geladeira se você tirá-la da tomada? Vão apodrecer. Cara, trazendo para as nossas vidas, nós somos uma geladeira. Alguns uma mais slim, outras uma mais jumbo, mas somos uma geladeira. Nós conservamos aquilo que o Senhor nos ensinou para esta geração e fornecemos esse alimento a esta geração. Nós nos enchemos de alimento que vem do Senhor e transmitimos para essa geração. Mas quando nós somos desplugados, nós começamos a apodrecer por dentro. Entendem? Quando nós perdemos a comunhão com Cristo, quando nós perdemos a comunhão com Deus, nós começamos a apodrecer. E aí nós voltamos às velhas práticas. Nós começamos a nos entregar aos vícios que tomavam a nossa vida. Então nós começamos bem, alimentando essa sociedade, sendo exemplo, transmitindo Jesus, pessoas sendo curadas, transformadas, famílias restauradas. Mas aí nós tiramos da tomada. E aí nós começamos a apodrecer, e as pessoas que olhavam para nós, nossa, mas ele era um exemplo, o que aconteceu? Ele começou a apodrecer, começou a voltar, e voltou a ser pior do que era. Porque se desligou de Cristo. Porque a nossa principal função é estar ligado em comunhão com o Pai. Mas nós nos desligamos por conta das coisas dessa geração. Porque aí, pastor, eu não tenho mais tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que fazer pós, eu preciso cumprir com os hobbies, eu preciso visitar os meus amigos. Tudo isso é lícito, se você não se desconecta da tomada. Quando eu me desconecto da tomada, eu perco a minha função. Se eu me desconecto de Cristo, eu sou uma geladeira no meio da cozinha que não serve para nada. Você está aqui dentro da igreja com uma geladeira inútil, apodrecendo. E apodrecendo quem está ao seu lado. Porque tudo perdeu qualidade, tudo perdeu o brilho da beleza das coisas. Porque se desconectou de Cristo Jesus. Mas Deus é tão soberano
que Ele já fez o que de mais difícil podia ser feito e o que era impossível para qualquer um de nós. Por mais que o pecado nos desligou da comunhão com o Pai, e uns ou outros conseguiam falar com Deus, mas não todos, Deus decidiu enviar Jesus para morrer por nós. E a partir da morte de cruz nós somos reconectados com o Pai mediante a fé. Então eu tenho agora a autonomia de me religar na tomada se eu tiver fé em Deus, fé em Cristo Jesus. E aí as coisas começam a mudar, porque nós temos o direito. E tem um texto que nós, por muitas vezes, por muito falarmos dele, Gilson, nós perdemos a beleza desse texto, que ele é o motivo pelo qual nós devemos celebrar todos os dias. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas ainda estamos em dias que alguns de nós estão no mundo para condenar o mundo. Mas Jesus não veio para condenar o mundo, pastor Emerson. Ele veio para dar a possibilidade das pessoas serem salvas mediante a fé. O meu trabalho é anunciar Cristo com a minha vida, com a minha fala, com as minhas características. Por onde eu passar no trabalho, as pessoas têm que olhar para mim, cara, ele não se associa às minhas práticas, mas ainda assim eu consigo conversar com ele. Não é que eu não quero ficar perto do Marcos Ginali, mas eu vou conversar com ele porque ele me traz paz, e quando eu quiser falar alguma coisa errada, eu vou ficar longe, porque eu sei que incomoda o Marcos. Mas hoje nós temos homens e mulheres que não querem conversar com a gente, tamanha a nossa chatice, porque viemos anunciar a condenação, mas não é o nosso papel. Nosso papel é anunciar Cristo Jesus e o poder de Cristo. E Deus trará a condenação àqueles que não creem. Não é meu dever. Não é meu dever. O texto diz que Deus nos amou, que Deus nos deu o seu Filho, para todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Temos o direito de estar na eternidade com o Senhor. Em Cristo já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Mas há o quê? Salvação. Então, se você está na dúvida, pastor, eu fui desconectado e fui reconectado, sim, Deus te deu o direito, basta você crer. Pastor Emerson orou pela igreja semana passada, e se há alguém ainda que não acredita, basta crer. Se há alguém ainda que não falou publicamente ou não decidiu internamente, basta você crer para estar na vida eterna e se conectar com o Senhor. Existe um nível mais profundo. E mesmo você que já se conectou e se desconectou, ainda há esperança. Eu sempre digo, se há vida, há esperança. Porque o nosso Deus fez coisas sobrenaturais. Aquecer o seu coração de novo não será nada para Ele, nada, basta você crer. Deus nos reconectou através de Jesus, Ele colocou novamente energia na nossa geladeira. E aí, qual é a nossa missão, gente? Nós temos a conexão com o Senhor, agora nós temos uma missão. Essa missão é sermos reis e sacerdotes nessa geração, apontarmos Cristo nessa geração. Olha o que o texto de Efésios 2:1 nos diz. Ele nos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Quem entende que andava em transgressão e pecado antes de Jesus aqui? Glória a Deus, porque você tem esse entendimento. Você sabe o que Jesus fez por você. Nos quais vocês andavam noutro tempo, em segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar,
do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, ele continua atuando em quem anda em desobediência, pastor Gilson. Ele continua atuando, é só você sair dessa porta para fora, você vai ver as maiores atrocidades sendo feitas. Eu não vejo jornal, mas quem vê, você tem certeza, as maiores atrocidades são feitas por quem? Outrora éramos nós, mas agora nós não estamos mais junto com os filhos da desobediência. O nosso pensamento é Cristo e sermos transformados. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, por causa do quê? Do grande amor, meus irmãos, Deus te ama, não importa a atrocidade que você já tenha feito, não importa o quanto você se sinta culpado, Deus te ama e enviou Jesus para você, por você. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com, pela graça vocês são salvos. Vamos pular para o versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a... Então nós somos salvos pela bondade de Deus, mediante a fé em Deus. Eu acredito que Jesus morreu por mim. Eu acredito que Jesus pode mudar a minha vida, a minha história, a história da minha família. Eu acredito que Jesus pode mudar a história dos meus amigos e familiares. Eu acredito que ainda há esperança para quem não conhece Jesus. E eu acredito que ainda há esperança para quem está longe de Cristo Jesus. Eu tenho fé nele. Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura, ou seja, obras dele, criados em Cristo Jesus para quê? Nós fomos criados para boas obras, nós temos uma missão, estarmos conectados com Deus e vivermos para as boas obras, meus irmãos. E aqui o texto não diz para os pastores, não diz para os novos convertidos, não diz para os anciões na fé, não diz para os intermediários, todos fomos comissionados para as boas obras, todos nós fomos chamados para boas obras, Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus preparou lá antes de você nascer, estas obras que você está vivendo hoje, que você está exercendo hoje. Então o Senhor, nosso Deus, nos chama para vivermos em boas obras, ganharmos vida em Cristo. Fomos criados por Deus para boas obras. Cristo nos ensinou. Eu gosto muito, eu medito na Bíblia por inteiro, mas eu gosto muito de estudar os evangelhos, porque eu consigo extrair como Cristo vivia. Que por mais que os profetas, os reis, os juízes, muitos deles foram bons homens, ainda assim eu sinto que os exemplos de Cristo são os mais completos, porque Cristo é Cristo. Então, Jesus nos ensinou várias formas, vários momentos. Jesus, por exemplo, nos ensinou que ele se preocupava com a sua família. Imagina você estar numa festa de casamento e do nada a sua mãe... Minha mãe faria isso, com toda certeza. Certeza, sempre preocupando com todo mundo, querendo futucar um pouco de tudo, para ajudar todo mundo. A mulher mais generosa que eu conheço. Sem nem quer ajuda, ela fala, quer alguma coisa? Essa é minha mãe. Muito parecida com Maria nesse sentido. Aí ela fala, filho, acabou, né, a bebida da festa. E ele, cara, minha missão é religar a humanidade ao Pai. A minha missão é dar o exemplo para a humanidade de como viver, ensinar discípulos como ensinar outras pessoas. Mas a minha mãe está com um pedido. Eu amo minha mãe, eu vou fazer por ela. Claro que o nome do Senhor foi glorificado através disso, mas ele poderia não ter feito. Poderia não ter feito. O que acontece nos últimos minutinhos ali, quando ele fala, se vira para João e fala assim, esta é sua mãe, e esse é seu filho.
Ele poderia ir embora. Tinha 12 discípulos, 11 no caso, e mais um monte que estava com eles, mas não. Ele escolheu aquele que ele confiava para isto, e falou, esta é sua mãe, e esse é seu filho. Era um homem que se preocupava com a sua família. E onde está a nossa preocupação com a nossa família? O quanto nós temos nos preocupado com os nossos familiares, o quanto temos gastado tempo com os nossos familiares. Eu amo ter 3 filhos e sempre digo que teria 4. O problema é que eu não tenho quem me ajudar a cuidar, porque os meus pais já estão desesperados. Meu pai já não tem mais onde ter cabelo branco, tamanho que as crianças e o Lucas faz com ele. Então não tem como, já deu, já chega a 3. É muita preocupação para eles. Mas o que é importante entender é que 3 filhos demandam atenção minha. E eu tenho um com 21 para fazer, uma com 13 para fazer e uma com 4. São demandas totalmente diferentes. O Lucas, ele tem uma cabeça mais de trabalho, de o que vai fazer da vida, já é outra pegada. Então eu vou, sento com ele, assisto um filme, a gente troca uma ideia, é outra pegada, fala sobre como aplicar, outra coisa. A Gabi já tem demandas de adolescente. E aí eu tenho uma sobrinha de consideração, a gente volta no carro todo dia. Se deixar adolescente é celular. Aí tem que ter o tiozão. E aí, como foi o dia? E elas têm que me passar, senão não ando com o carro, elas sabem. Aí vem as duas, tio, vem a Lô, tio, meu dia foi bom, nota 8. Mas por que, Lô? Não sei, a aula do pastor Emerson foi legal. Elas nunca falaram isso, mas nunca falaram mal também, só para deixar claro. Perto dos outros, elas acham que ele é legal. Aí a Gabi, não, o meu não foi muito bom não, que a professora X, que eu não vou dizer, é muito chata. Mas todo dia eu tento dar atenção para minha sobrinha e para minha filha. E a Bela não tem como, é de 4. É todo dia ela quer ir para o banheiro, ela quer correr da casa atrás de mim. Ela sobe, quer que eu corra atrás dela. Depois ela quer ver o vô dela tem que parar para dar atenção para ela. Chega no carro, tem que buscar. Cada um é uma atenção diferente. Porque eu amo o outro. Mas faltou uma pessoa nessa operação. A Sandra. Não adianta falar. Não adianta brincar. Ouviu no café da manhã que a gente toma junto, beleza, já é um pontinho para o dia ser um dia legal. Mas além de ter um café com ela e depois tomar um café da tarde com ela quando eu não vou trabalhar fora, eu ainda preciso cumprir algumas tarefas residenciais, se é que vocês me entendem. E aí de mim se não passar um creme no pé à noite. Quando eu esqueço, você não passou creme no meu pé. Eu esqueço mais que lembro, mas ela sempre me... O que eu quero dizer com isso? A família te custa um tempo. Você amar o outro dentro de casa, porque assim, gente, nós nos preocupamos ou queremos pregar para os de fora, e tá certo, mas e os de casa? E os de casa a gente não ama? Então, como você tem amado os de dentro da sua casa? Como você tem amado os seus amigos? Cara, o nosso Senhor Jesus, ele é aquele cara que olhou o Pedrão e falou assim, Pastor, Jesus, tá complicado em casa. O que tá pegando? A minha sogra está doente. Se a minha sogra está doente, minha mulher está brava. Se a mulher está brava, eu estou com um problema. Gente, isso aqui eu estou deduzindo, tá? Na Bíblia é mais ou menos, não vai achar que é verdade, está escrito desse jeito, tá? Mas é uma licença poética, é bom explicar. A sogra de Pedro estava doente. Jesus mudou a rota dele para curar a sogra de Pedro. Você entende o que é amizade? O amigo dele morreu e ele mudou a rota dele para ir curar o amigo dele, ressuscitar o amigo dele. Você entende o que é amizade? Como nós temos tratado os nossos amigos? O quanto a gente tem sido acessível aos nossos amigos? Eu tenho um monte de amigo aqui na igreja, eu sou chato, eu peço o tempo inteiro, o máximo que eles vão dizer é não. Todos, eu olho aqui, alguém já recebeu uma mensagem minha. Porque, cara, eu entendo que a amizade é isso, é um com o outro sempre. Um pelo outro sempre. Então, como nós temos amado o outro, que são os nossos amigos também. O como nós temos nos colocado na brecha. Eu me lembro de um dia, há pouco, eu não vou falar quem é, mas a pessoa e os mais próximos vão saber. Chego eu em casa, todo feliz, preparando para ir para a célula, e até fazer uma visita para a célula do Daniel, que está em algum lugar. Aí chego em casa, eu vejo um amigo meu, carro quebrado. Ele já tinha me ligado, meu, tá com uma peça faltando aqui, você consegue me emprestar? Eu falei, se eu chegar primeiro você usa, senão você pega o carro da Sandra. Aí tá lá pensa, ele entende. E ele achou um outro amigo que não entende nada, igual eu. Então tinha um cara que entendia e 2 orelhas que não sabia fazer nada, a não ser segurar e o outro dar a chave. Aí eu estava com dificuldade, o meu serviço era ligar o carro.
Nem isso eu estava conseguindo. O carro dele tinha um segredo. Nem isso eu estava prestando. Aí ele saía, deixava o outro amigo, que eu não vou dizer quem é, que era o Walter, segurando. Ele vinha, dava a volta. Pastor, já te falei, é assim. Ah, entendi. Aí a primeira dava certo e não funcionava. A segunda, a terceira eu errava. Aí ele voltava, todo sorridente ainda, na paz de Jeová. Meu, depois de 1 hora, eu não sei o que ele fez. Acho que, eu não sei, meu. Funcionou o carro. Perdi a célula, obviamente. Tive que ir em outra. O bom de você ser pastor é que você pode ir em qualquer uma. Mas... cara, eu tinha que me preocupar com o meu amigo. Ele tinha que ir embora. Eu levaria ele em casa de carro, né? Mas ele tinha que ir embora. Depois o carro voltou a dar problema, mas ele já arrumou. Não precisa dizer quem é. Amigo é amigo. E quantas foram as 100 vezes que ele fez o mesmo por mim e todos os outros meus amigos dessa igreja? Como nós temos nos colocado na brecha pelos nossos amigos? Jesus, ele se preocupava com os desconhecidos. Assim como o pastor Rafael falou na sexta-feira, tem que ser uma preocupação nossa. Quantos de vocês têm a preocupação de orar não apenas pela sua família de manhã, pelos seus amigos de manhã, mas também pelos desconhecidos? Essa tem sido a minha oração desde que essa palavra entrou no meu coração. Senhor, usa-me, seja no trabalho, seja na rua, seja onde for, eu quero estar sensível. Há poucos dias eu voltei derrotado para casa. Contei para os jovens, eu acho, essa história. Se eu não contei, eu contei para alguns amigos. Saí para ir no Mercado Livre, quem já foi sabe ali a Dina, como uma benção, a Dina, se estiver ouvindo, que Deus te abençoe. Tava uma fila gigante, aí quando eu olhei, eu lembrei de um cara da escola chatão, aquele que grita para a rua inteira ouvir. Eu olhei de longe e falei, é ele. Só que de manhã eu tinha orado, para que Deus enviasse pessoas para eu falar do amor de Jesus. Quando eu olhei pela vestimenta, eu falei, cara, tá desviadaço. Aí eu falei, mas ele é muito chato, eu tenho pouco tempo, tenho que pegar a Gabi, ela olhou no ponto. Vou parar o carro pezinho, descer na mãe e ficar no celular. Para ele não me ver, A fila estava tão grande, demorou tanto, que eu consegui sair no pezinho e ir embora sem pegar. Paz de Cristo, vitória. Falei, mano, me livrei, que chatão. Não vou falar o nome, obviamente. Quando chegou em casa, fui tomar um banho à noite, o Senhor falou, então, você pediu, eu te dei, e você não fez o que eu tinha que fazer. Aí eu falei, putz... Aí contei para os demais para não fazer igual a mim. E se ele aparecer chatão, conta comigo, dessa vez eu vou falar com você. Gente, nós somos, assim como o pastor falou ontem, eu não lembro se foi o pastor Paulo ou Daniel, o Senhor fala o tempo inteiro. A gente escolhe não ouvir ou finge que não ouviu. O Senhor fala o tempo inteiro. Até brincadeira do pé da Sara, eu estou no carro, chegando em casa, não esquece do creme no pé dela. Aí quando eu vou deitar, eu falei, putz, tá tão tarde, né? Vou dormir só umas 4 horinhas. Ela não vai nem perceber. Às vezes ela nem reclama. Mas o Senhor fala, cara. O Senhor é tão detalhista que Ele fala do cuidado com todas as pessoas. Aí depois dessa derrota aconteceu um outro caso, que essa eu não saí derrotado. Acho que mais me ensinou do que a pessoa. Estou na lavanderia, essa semana agora, porque semana de evento, a gente não para. Aí eu falei, amor, eu vou voltar da empresa e vou passar na lavanderia. Então saí da empresa umas 8h30, passei no hortifruti, fiz o hortifruti da semana. Um tentando aliviar para o outro. Cheguei na lavanderia, já era quase 10 horas. 10 horas. Aí eu nunca fico no carro. Mas eu falei, não, eu vou estudar um pouco a palavra, vou ficar no carro. Coloquei lá a roupa para lavar, estava vazio já, felizão. Nossa, tá vazio, não vou nem pegar a fila. Cheguei no carro, não consegui estudar a palavra, só respondendo o pessoal da conferência. Aí do nada me sai um cara e falou, sua máquina terminou. Aí eu, legal, saí. Aí eu vi que ele começou a puxar assunto. Eu falei, putz. Não lembrei da até então não tinha lembrado. Mais um chatão, mano. Lugar de lavanderia não se conversa. Aí puxando assunto. Aí o Espírito me lembrou do chatão. Aí eu falei, já entendi, só tava eu e ele. Aí comecei a retrucar no assunto, né? Até então. Aí eu dei aquela brechinha de leve. Então, a gente estava falando sobre alguma questão de roupa, de amigo e tal. Eu falei, então, tenho muitos amigos lá na igreja, então a gente tem esse hábito. Aí já deu uma brecha. Falei, se ele... É porque é Deus que quer falar. Aí na hora ele começa. Então, eu sou desviado. Era católico, tal. Me separei, minha esposa me traiu, blá, 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 blá. E aí, fui numa igreja, eu morava no Grajaú, entrei numa igreja, se você estiver ouvindo, te amo, em nome de Jesus. Entrei numa igreja, e aí, novo convertido, comecei a fazer amizade com as pessoas. E aí, eu me senti mal, porque o líder começou a falar que eu não podia fazer coisas... Gente, e no fundo, o líder de tudo não estava errado. Coisas como, tipo, como ele falava com as mulheres,
como ele agia, como ele se postava, que ele não podia faltar numa célula. Mas faltou uma certa sabedoria do líder. E tudo que ele falava, eu falava, acho que eu pensava, né? Acho que eu falaria mais ou menos assim. Mas aí o Espírito me incomodou. Cara, é um novo convertido. Ele ainda não me conhece. Ele está entrando na igreja, mas ele não me conhece. E eu comecei a conversar com ele, comecei a ministrar a vida dele, comecei a falar do exemplo da minha casa. E eu já querendo ir embora, que eu já tinha secado a roupa. Isso, gente, só para vocês entenderem, já era tipo 00:30. A minha roupa já tinha ido, a dele já tinha ido, e eu ia para a bar, ele tinha que estar na bar 7 da manhã. Eu já estava... Só que eu estava, Deus me dá força. E aí 00:30, ele falando. História, até que eu falei, cara, posso te falar uma coisa? Você precisa voltar na sua igreja e se acertar com o seu líder. Porque eu entendo que você não compreendeu a forma que ele falou, mas acerta, fecha as brechas, cara. Porque você fez isso, você saiu da igreja, você abandonou a sua igreja. Eu sinto que você ama as pessoas de lá, mas a sua vida só piorou, cara. Você está punindo a Deus por um erro humano. Volta, se acerta com o seu líder. E se houver a restauração, que você fique bem na sua igreja. E se mesmo assim você restaurou com o seu líder e você não, porque você está morando longe, está morando no Progresso agora, pode vir na nossa igreja, mas primeiro se acerta com o seu líder. Eu falei, cara, mas realmente eu preciso ir agora, amo você, beleza. Quando eu chego no carro, todo felizão, Deus, obrigado pela oportunidade de falar do seu amor. Aí ele mandou uma mensagem, cara, obrigado por ter um tempo comigo, falar comigo, tem até no celular. E aí o Senhor falou, cara, era mais sobre você do que sobre ele. Como que vocês têm agido com os novos convertidos? Você espera que ele seja um pastor, ou você entende que ele é uma criança na fé e trata com amor e zelo? Então eu fui mais ministrado do que a pessoa, não sei, eu não falei com ele depois disso. Mas como eu tenho agido com os desconhecidos? O quanto eu tenho me preocupado em orar para Deus dar sabedoria de como agir com os desconhecidos? Jesus amou as pessoas mais improváveis, até aquelas que você fala, não, essa não dá, cara. É tanto pecado que não dá para falar com essa pessoa. Mas Jesus não se importava, assim como o pastor Daniel falou ontem sobre a mulher samaritana. Muito me impressiona esse texto. Sobre toda a desconfiança da época, ele muda a sua rota para ter um encontro com ela. E ele começa a conversar com ela, mesmo não sendo algo habitual falar um homem com uma mulher sozinho naquela época. E aí Jesus começa a ministrar a vida dela, coisa que ninguém faria naquela época. Ou seja, ele amou uma pessoa que as pessoas não amariam. Porque para aquela época, estar dentro dos padrões era fundamental. Hoje em dia você vê todo mundo diferente, você vê um cara todo colorido ou todo acertado, é normal, você está acostumado. Mas na época não. E Jesus mudou a sua rota para amar uma pessoa que ninguém a amaria. E esse versículo 13 de João 4 me encanta, porque ele diz, quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então ele foi para alguém improvável que ninguém amava e transmitiu o quê? Amor sobre a vida dela. Mostrou que mesmo com uma vida de pecados, existia esperança para a vida dela. Então mesmo se nessa noite você se sente um pecador ou não, ou se Deus começou a te lembrar de algo que você possa ter errado ou não, o Senhor está te dizendo nessa noite, existe uma vida eterna para você que crê. Basta você se ajustar e crer nele. Aquela mulher, o texto diz que ela, assim que ouve o que Jesus falou dela, ela sai correndo para falar do amor de Jesus. Ela sai correndo para anunciar para outras pessoas que não conheciam a Deus. E aí é o que eu quero trazer um despertamento através do Espírito para essa casa. Nós estamos com pessoas que talvez já se sentem que fizeram muito pelo Evangelho. Não, eu já fiz muito, pastor. Deixa os mais novos fazerem agora. Não, não existe isso. Até o último dia de vida, o nosso trabalho é proclamar Cristo. Até o nosso último dia de vida, o nosso último suspiro, nós temos que falar do amor de Jesus. Nós temos que ser como Caleb, ainda hoje, tem o mesmo vigor de 40 anos atrás. Talvez você não consiga pular como antes, talvez você não tenha a energia de antes, mas a disposição de achar soluções para anunciar Cristo precisa arder no seu coração. Talvez você acabou de se converter e está falando, não, mas o pastor William prega. O pastor Emerson prega, o pastor Valmir, o pastor Gils, o pastor Celso, o pastor Wesley prega. Não!
Esta mulher uma mulher que se sentia a pior das piores, acabou de ter um encontro com Jesus e sai anunciando a todos. Então, não importa o que você fez, se você teve um encontro com Jesus, o nosso chamado, a nossa missão é anunciar Cristo a todos. Não há nível de fé para falar de Jesus. Há nível de fé para acreditar e vivenciar o poder de Deus, mas para falar de Jesus, não existe. Você tem que falar do amor dele. Você tem que confiar no poder de Cristo para transmitir ele às pessoas. Essa mulher acabou de ter um encontro e começou a falar porque Cristo a completou. A nossa missão é amar o outro. Todas as pessoas à nossa volta precisam ser tocadas pelo amor de Jesus. Todas as pessoas à nossa volta precisam ser ministradas, sejam familiares, amigos, desconhecidos, qualquer pessoa dessa geração. E o que eu quero te convidar nessa noite é fazer uma pergunta para você. E eu gostaria que você refletisse no seu coração. Eu não quero que você responda dentro de você por emoção, mas que você responda com convicção. Quantos de nós estão dispostos a se colocar na brecha pelo outro dentro de casa? Não levanta a mão. Quantos de nós estão dispostos a se colocar na brecha dentro de casa pela sua família? Quantos de nós estão dispostos a gastar mais tempo de oração pela sua família? Quantos de nós primeiro vão orar pela sua casa e depois pensar em reclamar? Nem deveriam reclamar. Deveriam orar e fazer o que é certo. Porque aí talvez através do seu testemunho essa pessoa melhore. Quantos de nós estão dispostos a se colocar na brecha pelos nossos amigos? Mesmo os que estão dentro da igreja. Aqueles imaturos. Aqueles que falam sem pensar. Aqueles que mais desagregam do que agregam. Aqueles que todos estão na guerra, eles estão lá em Nárnia, focados com o seu mundinho, com o seu grupo. Quantos de nós têm orado pelas pessoas dentro da igreja que te incomodam? Quantos de nós têm orado pelos irmãos cristãos de outras igrejas que não conseguem conviver com outros cristãos? Quantos de nós têm pago um preço por essas pessoas? Nós ficaremos reclamando da igreja cristã até quando? Até quando nós vamos ficar reclamando dos evangélicos sem orar por eles? Quantos têm gastado que seja 1 minuto em oração? Quantos de nós vão gastar um tempo de oração pelos nossos amigos, mesmo quando eles não estão doentes? Quantos de nós vão orar todas as manhãs, de joelho na sua casa, pelas pessoas que você não conhece? Como que o nosso bairro vai conhecer Jesus, a nossa rua, o Vila Marcelo, vai conhecer se nós não oramos por eles todos os dias? Se nós não nos colocamos na brecha por eles todos os dias? Alguma coisa você precisa fazer. De alguma forma você precisa estar conectado com a sua rua. Eu estava sentindo que eu estava subindo e descendo a minha rua e muito reclamando porque ela é toda esburacada. E aí alguém teve uma brilhante ideia de fazer um grupo. Minha rua está toda a igreja aí, a igreja inteira. Os da igreja eu converso, obviamente, né? Meus amigos todos aí. Mas vários da rua eu não conversava. E aí alguém fez um grupo para jogar um concreto na rua. E eu entrei, claro que não dá para conversar sobre tudo. Até que tem um dia que tinha que pôr a mão na massa. E eu fui com uma convicção. Se eu não estiver com eles e conversar com eles e me apresentar quem eu sou, como que eles vão me conhecer? E como que eles vão querer conhecer Jesus? Porque o que eles veem de pastores por aí é totalmente diferente de quem nós somos. Hoje eu já consigo, pela graça de Deus, conversar ou passar e cumprimentar a maioria. Já consigo ter mais comunhão com a minha rua, mas se nós não fizermos isso, se nós não orarmos pela nossa rua, como eles vão conhecer Jesus? Se nós não orarmos por esta geração, se nós não nos colocarmos na brecha por essa geração, como essa geração vai conhecer Jesus? O Senhor nos chamou para uma missão. Boas obras. Anunciar o Evangelho. O Senhor não nos chamou para sermos 1/3 de Cristo.
O Senhor não nos chamou para sermos discípulos só de homens. Chamou para sermos discípulos de Cristo Jesus e vivermos como Cristo por completo. Ele não me chamou para pregar a palavra. Ele não me chamou para orar em casa. Ele não me chamou para orar aqui na igreja. Ele não me chamou para ser líder de célula. Ele não me chamou para amar o próximo. Ele não me chamou para frequentar o culto de domingo. Ele não me chamou para cuidar da minha família. Ele me chamou para fazer todas essas coisas junto, porque Jesus assim o fez. Então não adianta eu chegar aqui, eu estou pregando, vocês têm que me ouvir. Não, cara. Se eu não vivo Cristo, não adianta eu gritar, esbravejar. Não adianta eu passar horas em casa orando, se eu não viver Cristo e representar Cristo nessa sociedade. Não adianta eu falar palavras bonitas. Não adianta eu pregar bem, orar bem, se eu não pareço com Cristo, se as pessoas não querem estar perto de mim para ouvir sobre Jesus. Não adianta. E eu quero chamar vocês nessa noite para um convite. Se você pudesse colocar de pé. Precisamos estar conectados com o Pai. Precisamos viver para transmitir as boas obras. Conectados com o Pai e boas obras. Conectados com o Pai e nos preocuparmos com o outro. Quando eu digo me preocupar com o outro, não é só com a Sandra. Não é só com os jovens. Não é só com a Vida Nova. Não é só com o Parque Florestal. É com todos. Um só Deus. Um só Senhor. Um só batismo. Que está com todos, sobre todos. Um só povo. Um só Senhor.